Salve! Salve, galera! Beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, galera. Vídeo de dica da rodada número 17, galera. E a gente tá de volta, né? A gente não fez a última live na última rodada, né? Eu expliquei, né? Tava passando por momentos complicados, ainda tô passando, né? Mas já tô melhor, né? E isso. Vamos abater não, vamos trabalhar, né? E a gente passa por momentos assim, né? Às vezes os obstáculos na vida da gente, né? E é isso, beleza? Então, bora trabalhar? Então vamos lá. Para começar, galera, nosso time do plano solo lá mitou, né? Eu venho falando que a gente na reta final é muito forte, a gente vem tirando diferença de pontos. Nosso time escala um time diferente, a gente botou o Rossi que fez quase 5 pontos aqui, né? A gente também escalou aqui, a gente deixou o Gomes de fora, colocou aqui um Gustavo Marcos, também deu muito certo, né? Bernabé imitou. Fomos com o John Arias, né? Muitos deixaram ele de fora, né? E a gente colocou só o Savarino, que não foi tão bem. Mas olha esse ataque, o tanto que fez a diferença. Né? O Canóbio, o Lucas Barbosa, Pedro, né? Deu só o Cuca também, que foi muito mal. Mas foi os atacantes que fez a diferença nessa rodada. A gente faz a diferenciação, beleza? Uma pontuação muito boa do time do plano. No canal também a gente não foi tão mal, né? A gente fez 83,99. É uma boa pontuação também, por sinal. Beleza? E basicamente a gente vai então iniciar a nossa escalação. Eu vou usar o escala 10, né? Que vai ajudar a gente também nessa escalação. Mas antes de iniciar, galera, não sei se vocês já sabem, né, galera? Vai ter cartola da Copa do Mundo. E além do plano de sócio que a gente já lançou, como vocês já sabem, eu também lancei ligas para quem se interessa participar, né? Então eu lancei uma liga clássica, né? E uma liga de pontos corrida. Essa aqui é de ponto corrido, né? É apenas 20 vagas, que elas são limitadas. É R$ 100 a inscrição. A premiação para os 4 primeiros, né? Tá aqui a premiação, beleza? Então se você tem interessado, né? Lembrando que já tem bastante vaga preenchida, mas tem algumas vagas ainda para quem interessa participar da Liga da Copa do Mundo, beleza? Eu tenho também, galera, ela de a clássica, viu? Aí são 30 vagas aqui, R$ 100 inscrição e a premiação pro top 6, né? Os 6 primeiros colocados ganham premiação. Então, se vocês aí tiverem interessado em participar da Liga da Copa do Mundo, né? Você pode estar entrando em contato comigo para participar. Então eu tenho ligas para a Copa do Mundo e também eu tenho um plano de sócio, né? Plano de sócio meu em conjunto com o Nareco, vai ter um time meu e vai ter um time do Nareco também lá. E você vai ter um conteúdo completo, e-book exclusivo, dados estatísticos, times prontos, né? Um time meu e um time do Nareco. Né, a gente, dependendo da quantidade, vai ter live também, grupo resenha para vocês acompanhar a Copa do Mundo. Então vai ser muito divertido também o nosso plano da Copa do Mundo também para você, R$ 51,90, né? Você que deseja participar também, só entrar em contato conosco, beleza? Então é isso. Entre em contato com a gente, que eu tenho certeza que a gente vai te ajudar bastante aí, ok? Então vamos vamos vender o time aí. Então, cara, o engraçado é que vai ser divertido, né? Você escalar seu time na Copa do Mundo, você participar de liga, e se você estiver participando de liga, nada melhor do que você fazer parte do plano. Então vai ser maravilhoso, viu? Vai ser muito bom essa Copa do Mundo, tô ansioso já. Então vamos lá, vamos lá. Mais um detalhe, muita gente me perguntou se eu vou trabalhar com time público. Não, galera, eu só vou trabalhar com o time do plano de sócio, tanto eu, tanto Nareco. A gente vai trabalhar só para associado mesmo, beleza? A gente não vai trabalhar público não, ok? Então vamos lá. Dando sequência aqui, vamos então para escalações. Eu vou usar o escala 10, galera, em termos de segmento. A gente percebe o Atlético Paranaense, ele cede muito para goleiros, galera. Não é loucura o goleiro do Remo, até o Remo vem bem, né? Você também tem um cedimento do Bahia, também muito bom para goleiro, pode ser um bom goleiro do Curitiba. A Chapecoense
Ela é um time que cede mais ou menos aqui, como você vê, é um time que sempre faz gol, essa Chapecoense, né? É, Palmeiras costuma ceder um pouco para goleiro, fora de casa. E o que me impressiona aqui é o cedimento do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro fora de casa costuma ceder muito, né? Apesar da última rodada não cedeu nada, né? Mas enfim, a gente percebe que tem algum cedimento bom, outro cedimento não tão bom, né? Mas enfim, é difícil escalar goleiro nessa rodada, beleza? Muito difícil. Mas parando para analisar, o Hugo Souza, para mim, ele é uma boa opção para a rodada, né? Ainda mais pensando aí quem quer valorizar, né? Ele precisa de 1,07 para valorizar, bem pouquinho, beleza? Outra opção de goleiro poderia ser o Rossi, né? Eu acredito que ele vai trabalhar também nesse jogo contra o Palmeiras, porque o Palmeiras deve finalizar bastante, né? Então seria uma outra opção. O Everton pode ser também, galera. Ele vive um momento fantástico, né? Se tu perceber, ó. É um cara que uma, duas, três, quatro. Ó, ele dificilmente ele é negativa, viu? E ele tem uma média muito boa. Então pode sim também ser uma opção viável para a rodada. Eu acho, galera, que é por aí, né? É por aí, em termos de goleiro. O Otávio do Cruzeiro é uma opção também muito boa, viu? Muito boa, bem barato, bom para valorizar, né? Aí vai de cada um se quer colocar ou não, viu? Eu no momento, galera, eu tô com a ideia aqui, eu tô pensando em botar o Hugo Souza do Corinthians, né? Por enquanto, viu? O Hugo Souza do Corinthians, mas não tem nada definido, galera, na posição de goleiro aqui pra mim. Nada definido. Ok? No banco eu vou ficar com o Otávio, beleza? Otávio do Atlético, do Cruzeiro, perdão. Vamos então para zagueiros. Vamos lá? Vamos lá. Pegando o sedimento aqui. Cara, tem uma travadinha aqui, gente. Pera aí. Pronto, agora foi. Vamos pegar o sedimento. Mas eu acho que zagueiros pra mim é bem claro, viu, gente? Zagueiro pra mim é bem claro, né? Não tem como fugir muito, não. Por que eu tô falando isso? Porque você tem zagueiros do Cruzeiro que estão muito bem, né? Muito bem, entre aspas, né? Eu falo pra rodada, porque no Cartola em si não tá tão bem, mas pode ser uma boa opção. São boas opções na realidade, né? Mas enfim, uma opção seria o Gustavo Henrique, né? Mas como eu já tô com o Hugo Souza, eu vou descartar o Gustavo Henrique por enquanto, beleza? Aí outras opções que poderia ser interessante. Aí você pode ter o Noriega, que vale jogar de volante, né? Que pode ser interessante, né? Você tem ali também os dois zagueiros do Cruzeiro. Eu acho que não dá para fugir muito disso nessa rodada desse pensamento. Então, eu vejo basicamente isso na minha visão, ok? Um detalhe importante é que se parar para analisar outras opções, são bem arriscadas, galera. Muito arriscada. Mas enfim, eu sinceramente não tô com muita dúvida, né? A minha dúvida seria entre Noriega, o Jonathan Fabrício e o Gustavo Henrique, né? Como eu já tenho o Hugo, o Gustavo Henrique ele não entra. Aí seria o Noriega, mas o Noriega, ó, ele caiu muito, galera. Caiu demais, né? Então não dá pra você confiar nesse momento. Então eu vou dobrar aqui o Cruzeiro, pensando na bola aérea, né? Pensando também no SG. Então vou dobrar a dobra do Cruzeiro, beleza? No banco eu vou ficar aqui com... Difícil, hein? Você tem cara ruim. Vou ficar com do Grêmio, porque o Santos sem Neymar, muito mal o Santos, né? Então vou ficar com Vieri, beleza? Vieri aqui no banco de reserva. Vamos então dar continuidade na lateral. Laterais, né, galera, que pode ter alguns desfalques, né?
Primeiro vamos começar a lateral direito, beleza? E na lateral direita você tem o quê? Cedimento espetacular pro Mateuzinho, galera, ó. O Atlético Mineiro cede muito para aquele lado. Então, muito boa opção pro Mateuzinho. Muito boa ali também pro lado do Marcelinho, do Remo, né? Mas aí é complicado se escalar. Mas a Chapecoense, ela não costuma ceder ali. Não sabe se vai o Fagner ou se vai o Cauã, né? Moraes, né? Cara, o foda é que a gente nem vai saber se o Cruzeiro vai poupar ou não. Pode ser que o Cruzeiro poupe, viu? Tem que tomar cuidado, viu, gente? Dando sequência. Cede mais ou menos aqui o Bragantino, pensando ali no lateral direita, né? Do Vasco, Pumita, que tá bem. E sinceramente, gente, muito fraco pra lateral direito, cedimento pra lateral, viu? Muito fraco. Vamos ver esquerdo. Esquerda a gente tem até que opções, né? Mas eu não consigo ver unanimidade assim tanto não. Mas vamos lá. Pra começar, você tem aqui o Atlético Paranaense cedendo absurdo, né? Mas é difícil você botar algum lateral lido. Não dá, né, gente? Não dá não, né? Mas a gente percebe que o Cruzeiro, né, que a Chapecoense, ele cede, né, 6.2 fora de casa para lateral, né? E 4.1 no geral. Então, não é ruim, né? E o Kaique Bruno é muito bom. Então, é uma boa opção. Muitos vão me perguntar referente ao Bidu, gente. O Atlético Mineiro não cede tanto assim, viu? 4.3, mas a média do Bidu dentro de casa é espetacular. Porém, né, galera, o Bidu, ele não vai jogar, né, na Libertadores, ele é dúvida, né, pro Brasileirão também. Então a gente não sabe se o Bidu, ele vai a campo, né, contra o Atlético Mineiro, né? Então ninguém sabe, então a gente vai ter que aguardar, né? Então, essa do Bidu. Aí a outra opção seria do Bernabé, né? Mas o Vitória não costuma ceder nada por ali, né? Mas o problema é que o problema não, o lado bom é que o Bernabé é um ponta, né? Não precisa de SG ou qualquer coisa, né? Se ele participar de um gol, já vale muito a pena, né? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que é esse lateral, galera. Vamos lá. Eu, por enquanto, tô pensando assim. Eu tô pensando em botar o Kaique Bruno, né? Ele é unânime. E a outra vaga, galera, ela seria uma briga, né? Até acho que o Bidu também, né? Mas o Bidu, ele tá à dúvida já aqui, né? Aí, Bidu dúvida, você pode ter ali, por exemplo, o Lucas Ramon, né? Que é muito regular. Não acho loucura. E... sinceramente, gente, eu acho que é isso, viu? Mas eu vou optar, galera, pelo momento do Bernabé de ponta, viu? Bernabé de ponta, então vou estar optando por ele no momento, beleza? Lucas Ramon aqui no banco, beleza? Então fechou o Lucas Ramon no banco. E a gente vai agora para o meio campo. Sinceramente, no meio campo, né? E no ataque, Cedimento não é tão dos melhores, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá bom? Vamos lá. Vou pegar só os principais meias. Primeiro vamos pegar meias do Flamengo. Ó, Palmeiras não costuma ceder para meio campo. Então, não dá pra você confiar nos meias do Flamengo. O Garro, galera. O Atlético Mineiro não costuma ceder para meio campo. Então, pro Garro não é bom. Pro Matheus Pereira e pro Christian, a Chapecoense, ela já costuma ceder, né? É mais ou menos fora de casa. Dentro de casa ela costuma ceder mais. Então é uma boa sim pros 2 meses do Cruzeiro. Desculpa, gente. E eu acho que é isso. Muitos vão perguntar meias do Palmeiras. O Flamengo não costuma ceder tanto assim, né? Pensando ali, quem sabe, no John Arias, viu? Então,
não é um cedimento tão alto, beleza? Dando sequência agora, vamos pro ataque. Vamos pro ataque, depois a gente só fecha lá a escalação. No ataque, gente, sinceramente, os dados estatísticos ele é muito favorável aqui, por exemplo, o Caleri, né? Porque o Botafogo costuma ceder para atacante. Então não é loucura pro Caleri para rodada, uma boa opção. Esses dados de cedimento também pro Cruzeiro ele é excelente, pensando ali no Caio Jorge, né? Tem que só tomar cuidado que eu acho que o Cruzeiro pode poupar peças, né, galera? E o Caio Jorge pode ser uma dessas peças. Você tem também o cedimento pro Yuri Alberto. Ele é um cedimento muito bom também, pensando no Yuri. O Santos, ele cede mais ou menos ali pro Carlos Vinícius, né? Pode ser interessante. Agora a preocupação seria o Palmeiras, né? Pensando ali no Pedro, o cedimento ele é mais ou menos, né? Não é um cedimento tão espetacular assim como a gente imagina, né? E é isso. Pro Andrés Gomes também, eu achar o Bragantino também não é de ceder muito assim também não, gente. Então, resumindo, o cedimento não é tão bom assim para alguns. Ó, o Remo mais ou menos, pensando aqui no Viveiros, né? Enfim. Vamos então pro meio campo. Meu meio campo que eu tô pensando de escalar no momento. Matheus Pereira, né? Unanimidade. E o Garro, pelo que ele vem produzindo, ele também é interessante demais para a rodada. Aí tem a briga pela terceira opção de meia. O John Arias, galera, o bom dele é que ele tem muita média básica, né? Ele entrega sempre média básica. Se participar de um gol, pode ser que exploda, né? Então, é um cara que pode ser interessante. O Christian, ele vive uma fase espetacular, né? Ele é inzicável, como você vê aqui. Então, outro cara que dá pra gente pensar, viu? Mas, enfim, por enquanto, eu vou ficar com o Christian, que é o jogo mais fácil, né? E etc. Então, Christian. No banco eu vou ficar... Tem um Bidon, né? Eu acho que vou ficar com o Gerson no banco de reserva, fechou? É um jogo pro Gerson desencantar. Se não me tá desse, não me tá mais não. No ataque. Vamos lá. Cara, difícil escalar no ataque essa rodada. Muito difícil. Mas o Caio Jorge, se for a campo, tem que ter. Inevitável. Unanimidade. Aí as outras opções que complicam, né, gente? Mas vamos lá. Andrés Gomes. Ele é 880, galera. Vai uma vez, imita uma vez, depois vai mal. Mas enfim. Mas eu acho que pode ser uma opção, então vou ficar com ele por enquanto. Pedro, pelo seu momento espetacular também, eu vou escalar por enquanto, viu? E agora, reserva de luxo, né? Eu pensei aqui no Yuri, viu? Dobradinha Yuri, carro, né? Poderia ser interessante aí pra rodada, viu, gente? O René também tá voando, viu? Do Vitória. Um cara que pode ser interessante. Mas enfim, galera, eu vou ficar aqui com o Yuri Alberto por enquanto, viu? Vamos ficar com ele por enquanto. Yuri Alberto, botar aqui reserva de luxo. O meu técnico. Cartoleta dessa vez vai dar que sobrar, galera, viu? De boa, viu? Rodada barata. Na verdade, estão ficando baratas as rodadas, né? Não dá nem pra preocupar mais com outra cartoleta assim. Mas vamos lá. O meu técnico tem que ser o Arthur Jorge, não tem como ser outro. Né? Então não tem como ser outro, não. Capitão tem que ser o Caio Jorge, é muito unânime pra rodada, né? E escalação, por enquanto, tá assim. Hugo Souza, Jonathan Jesus e Fabrício Bruno. Kaique Bruno e Bernabé. E aqui tá o Arthur Jorge, beleza? Kaique Bruno no banco, o Otávio no banco. Temos aqui o Lucas Ramon, Vieira, Gesso e o Yuri Alberto no banco de reserva. Meio campo com Matheus Pereira, Garro e o Christian, né? Por enquanto, Christian, eu tenho uma dúvida ainda. Caio Jorge, Andrés Gomes e Pedro. O Yuri Alberto é nossa reserva de luxo por enquanto, no momento. Beleza?
Então é isso, galera. Espero estar ajudando vocês de alguma forma, né? E não esqueça, galera, de aderir ao plano da Copa do Mundo, R$ 51,90, de também entrar nas ligas, né? Tem liga clássica, liga de pontos corridos disponível também para quem deseja participar da Copa do Mundo, só me chamar lá, beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço para vocês e valeu!